Irmãos, que hoje você quer ouvir a voz de Deus, amém, igreja? Então nós vamos abençoar o instrumento que vai ser usado nesta manhã. Senhor Jesus, eu te louvo pela unção derramada pelo instrumento na vida da Samanta agora. Que ela seja instrumento da boca de Deus para a tua igreja. E que o Senhor a use com toda a autoridade espiritual. Usando, ministrando a tua palavra que estava no teu coração para o coração da tua igreja nesta manhã. Então agora, toda a autoridade espiritual sobre a vida da Samanta. E é agora que o Senhor tenha a liberdade de tratar conosco e cuidar com teu imenso amor e unção, em nome de Jesus, através da tua filha. E toda a autoridade agora está sobre você, em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar, filha. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar conosco, amém? Abra sua Bíblia comigo, então, o livro é Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 10. Se eu, de vez em quando, fizer uns coffee, vocês já vão perdoando aí, hein? Desde já. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler dos versos 23 a 25 e depois dos versículos 35 a 39. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? A igreja pode se sentar. Que o Espírito Santo assim possa ministrar profundamente em nossos corações nessa manhã, através da palavra que lida. E o que nós vamos compartilhar nessa manhã é sobre Deus cumpre as suas promessas. Você crê que Deus cumpre as suas promessas sobre a sua vida? Amém? Nós acabamos de falar aqui que Ele é fiel para cumprir. Quando o Senhor diz, nada do que Ele diz volta atrás. A palavra do Senhor é uma só. E Paulo, ao escrever essa mensagem aos judeus, ele estava querendo incentivá-los a manter a sua fé em Jesus e não voltar às suas antigas práticas, mas reforçando a fidelidade do Senhor para com os seus filhos e os encorajando assim a retribuir ao Senhor pela sua lealdade e fidelidade, através da sua fé, dedicação e perseverança. E muitos são os exemplos na Bíblia que nós encontramos, aonde nós vemos promessas de Deus sendo cumpridas na vida dos seus filhos. Algumas bem rapidinhas aqui, só para a gente relembrar. Uma delas é a libertação dos israelitas lá do Egito. Deus prometeu tirá-los da escravidão para uma terra abundante.
Foi rápido e fácil para eles alcançarem a promessa? Não. Foi demorado e foi muito difícil. Mas aconteceu. No tempo certo do Senhor, eles alcançaram. Deus fez uma promessa a uma família de que eles seriam salvos de um dilúvio se ouvissem a voz e obedecessem ao Senhor. E a obediência ali dependia de uma ação extraordinária, inédita, de apenas construir uma arca. Olha só. Noé foi assim escolhido por ser justo e temente a Deus. E Deus fez uma aliança com ele e salvou a ele e toda a sua família. Um outro exemplo, Abraão e Sara. Receberam a promessa e precisaram crer muito. Mesmo que tudo dissesse que aquilo não era possível de acontecer. Abraão e Sara já eram mais velhos, de muita idade. Sara, estéril. Abraão, com idade avançada. E Deus disse para ele assim: você vai ser pai de multidões. Sara deu à luz a um filho chamado Isaque. A promessa estabelecida naquela família. Porque Deus cumpre as suas promessas. Se Deus diz, está dito. Já no Novo Testamento, e aqui nós falamos de exemplos do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, promessa maravilhosa para mim e para você. Jesus, o que era e o que há de vir. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é desde o início de todas as coisas, a grande promessa de salvação, de redenção e resgate. E não é qualquer resgate, é resgate por alto preço. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, mas não só por mim, por você que estamos aqui. E isso nós precisamos lembrar. Jesus, ele pagou um alto preço por toda a humanidade. Foi por todos. A salvação em Cristo Jesus, ela está disponível a todas as pessoas. Independente de onde, de como, de quem ela seja. Jesus está disponível para alcançar a todos. Outra promessa, o Espírito Santo. A promessa de envio do nosso Consolador. O nosso companheiro fiel. Mateus 28, 20 fala o quê? E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo. A Trindade está conosco em todo tempo. É aquele que nunca nos deixa sós. Aí nós já sabemos que estar sozinho é um engano de Satanás, porque nós nunca estamos sós. A presença do Consolador, do Espírito Santo, está conosco em todo o tempo. Outra promessa, vida eterna. A vida eterna, promessa garantida para todos aqueles que creem em Jesus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. E essa promessa de vida eterna vem com direito à morada celestial. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Jesus diz que ele é o único caminho. E aí ele começa no versículo 1. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, promessa, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos promessas maravilhosas e grandiosas do Senhor para nós.
Deus tem grandes promessas para realizar nas nossas vidas. Algumas já declaradas, como essas aqui que nós lemos, e esperadas. Nós esperamos, mas nós sabemos que elas vão se cumprir. Elas já estão declaradas a nós. Outras declaradas e pode ser que esquecidas, adormecidas, guardadas. E algumas que nós ainda podemos ouvi-lo dizer a nós. Porque Deus fala conosco em todo tempo. E em todo tempo Ele tem coisas novas para mim e para você. Então, em todo tempo, Deus está declarando promessas e vitórias sobre mim e sobre a sua vida. Mas, uma reflexão. Falamos agora só das coisas boas. Tudo que Deus tem para nós. Mas o que é que pode nos paralisar na vivência das promessas de Deus? Sabia que nós podemos ser paralisados e não vivenciar aquilo que Deus preparou para nós? Vamos lembrar rapidinho aqui dos israelitas lá saindo do Egito? Números 14. Não vou ler o capítulo todo agora, mas depois, se você quiser ler, essa passagem vai estar lá em Números 14. O relato do povo a caminho da terra prometida. E eles chegam a um determinado momento aonde eles iriam tomar posse da terra de Canaã. Moisés ali então enviou 12 espias para ver como era aquela terra e voltar com as informações. Junto com aqueles espias estavam Caleb e Josué. Caleb e Josué voltaram, trazendo notícias positivas sobre a terra, destacando a fertilidade e o potencial que aquela terra tinha. Mas os outros espias voltaram com muito medo e relataram que seria impossível de conquistar aquela terra. Um povo que até aquele momento já tinha vivenciado grandes milagres, agora falava que era impossível o Senhor continuar agindo em favor deles no cumprimento de uma promessa. Caleb e Josué ali, eles tentaram encorajar o povo, mas eles não conseguiram, e a palavra fala lá em Números 14 que eles quase foram apedrejados pelo povo. Porque o povo ficou com medo. O Senhor Deus, vendo a murmuração de todo aquele povo, agindo com justiça, os castigou. E o castigo foi? Dos 40 dias que os espias levaram para trazer as informações sobre a cidade, se tornariam agora 40 anos no deserto. Desobediência gera maldição. Fala comigo. Desobediência gera maldição. Obediência traz bênção. Vertir. Desobediência gera maldição. Muitos daqueles morreram em meio ao deserto, não tomaram posse da terra prometida do Senhor para eles, porque eles não confiaram no Deus que estava fazendo tudo por eles. E Deus falou que eles não iam entrar. Está lá em Números 14, você pode ler. Deus falou que aquele povo não ia entrar na terra. Eles iam ficar pelo deserto. Mas Caleb e Josué iriam entrar, porque eles confiaram no Senhor. Aquele povo, ele desobedeceu ali a várias ordens do Senhor. Mas o que os levou no momento daquela decisão a paralisar foi o quê? O medo. O medo causou toda a desobediência. Repita assim comigo. O medo pode me parar. O medo pode parar a mim e a você. Medo não é de Deus. O Espírito Santo nos traz coragem. Medo não. Se tem medo, pode orar porque tem alguma coisa errada. O mês fez com que o povo
perecesse em meio ao deserto por não confiar totalmente no Senhor e em suas promessas. Outra coisa que pode nos fazer paralisar na vivência das promessas, nós falamos do medo. A segunda aqui é a desobediência. Então diga, medo e desobediência. Desobediência. A desobediência também nos faz ficar paralíticos na vivência das promessas. Outra coisa, visão embaçada. Diga, visão embaçada. Medo, desobediência, visão embaçada. Sem saber a correta direção de onde precisa ir, pode ser que nós vamos para lugares onde Deus não preparou para nós. Visão espiritual, nós temos que pedir ao Senhor para alinhar a nossa visão com a visão dele, com aquilo que ele já está vendo, porque nós estamos vendo aqui, mas Deus está vendo lá. Nós estamos vendo o início de uma trajetória, Deus está vendo lá a linha de chegada. O que nós precisamos então pedir ao Senhor? Senhor, alinha a minha visão espiritual, para que eu possa continuar vendo o caminho que o Senhor está me guiando em rumo, em direção à minha promessa. Outra coisa que pode nos fazer paralisar, o deserto. Sabe por quê? Porque o deserto é lugar onde nós somos provados no nosso caráter. É no deserto que nós ali mostramos quem nós realmente somos diante do Senhor. É onde a carne quer gritar para fazer o que ela quer, mas é a hora em que o Espírito precisa se manifestar. Então, é no deserto que eu preciso me prostrar, me curvar mais ainda diante do Senhor, me colocar como dependente dele, sabendo que ele está cuidando de todas as coisas. Muitas vezes eu não estou vendo, mas lembra que o Senhor está vendo lá? Eu não estou vendo agora, mas Deus está vendo e Deus está comigo e ele está cuidando. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós já falamos de medo, de desobediência, de visão embaçada, do deserto. Mais uma. As minhas vontades. As minhas vontades, se eu quiser fazer somente o que eu quero fazer, vão me levar para bem longe das promessas de Deus. Porque muitas das vezes, para que nós venhamos vivenciar as promessas de Deus, nós vamos andar contra o que nós queremos. Contra os nossos desejos. Contra o que nós pensamos. Contra o que nós achamos que é a forma certa. Por isso que vivenciar a promessa é preciso de dependência do Senhor e entrega e confiança total. Porque muitas das vezes vai parecer que não é isso, porque não é o que é a nossa vontade. Mas nós precisamos confiar porque é a vontade do Pai. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é preciso confiar. Não é sobre o que nós planejamos, mas sobre o plano perfeito que Deus já criou para cada um de nós. E Ele tem plano perfeito para mim e para você. As promessas do Senhor, elas são irrevogáveis, inigualáveis, eternas e de grande valor. Nós precisamos apenas, então, confiar e, ter olhos bons. Lembra aqui que nós já fomos ministrados pela pastora Hélida, a pastora Roja falou, olhos bons. Isso aqui não é fácil não, tá, irmãos? A gente tem que permitir ser tratável no Senhor. Mas ter olhos bons nos momentos difíceis. Sabe para quê? Para no momento difícil a gente conseguir extrair a bondade de Deus sendo manifesta ali sobre nós. Porque em momentos difíceis o Senhor está agindo, mas se nós não tivermos com olhos bons, com os nossos olhos espirituais atentos, a nossa visão estiver embaçada, nós não vamos ver o agir de Deus sobre nós e vamos fazer como aquele povo fez. Vamos murmurar. E o que a murmuração faz? Ela atrasa a promessa. Ela faz com que nós não chegamos na promessa. Então está difícil. Aleluia, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Está difícil, ora. Está difícil, clama. Está difícil, chora.
Está difícil, esperneia lá com Deus. Fala, Senhor, não estou vendo, mas eu quero crer no Senhor. E me ajuda, Espírito Santo de Deus. E vai declarando, não deixa o medo tomar conta de mim. Não me deixa murmurar. Senhor, não me deixa olhar para trás. Está difícil. Olha os bons. Porque em todo tempo o Senhor está manifestando a sua bondade sobre nós. Segundo ponto aqui que eu quero destacar sobre isso, além de que nós falamos agora do que pode nos fazer parar. Mas nós não queremos parar. É só um alerta para mim, para você. O tempo de Deus é único. E o tempo de Deus, ele não é igual ao meu tempo, ao seu tempo. E Deus não se atrasa com nada que Ele cumpre. Não existe promessa atrasada, porque Deus faz acontecer tudo no tempo certo. Parece um jargão, porque todo mundo fala isso, mas é a verdade. Não existe promessa atrasada. Pode ser que no nosso tempo a gente ache que esteja atrasada, mas se ainda não aconteceu, é porque o tempo certo ainda não chegou. E aí é preciso perseverança. Lá em Hebreus 10, 36, que nós lemos, diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Destaco aqui algumas expressões. Perseverar. Cumprir a vontade de Deus. Cumprimento da promessa. As promessas de Deus, elas são para aqueles que decidem cumprir a sua vontade. Vocês precisam perseverar. Nós acabamos de ler. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. As promessas de Deus são para aqueles que decidem cumprir a vontade de Deus. Perseverar, como já foi ministrado aqui para nós, é ser incapaz de desistir. O perseverante, ele nunca desiste. Ele dá novos meios, novos jeitos para, vencer ali a dificuldade, mas desistir não é uma opção. E quando a gente para analisar sobre isso, quantos são os que têm desistido fácil das promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, achando que está demorando demais para Deus cumprir o que Ele me prometeu? E quando a gente fala sobre cumprir vontade de Deus aqui, a gente não está falando sobre... Lógico que Deus tem vontade, assim, e busca alguns para liderar algo, para exercer ministérios. São chamados. Tá? Mas quando a gente fala em cumprir vontade de Deus aqui, queridos, porque tem gente que às vezes olha que acha que é só isso, né? Estar aqui, assim, talvez. Nós estamos aqui cumprindo um chamado de Deus para nós. Deus nos chamou e nós estamos exercendo. Mas o cumprir, quando fala aqui, a vontade de Deus, ela é todos os dias e em todo o tempo. Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos deixou bem claro qual que era o nosso chamado principal. Portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente fala sobre cumprir vontade de Deus, olha aí, tem uma aí, ó. Manifestar Jesus às pessoas. Como que a gente faz isso? Testemunho de vida.
Muitas das vezes tem muitas pessoas que têm muitas resistências quando você chega com uma Bíblia e abre para ela para ler, não tem? Mas o seu testemunho de vida de filho de Deus impacta aquela pessoa muito mais, às vezes, do que você tentar chegar num empurrão. Porque a nosso testemunho de vida como filho de Deus já manifesta o que é a palavra de Deus. Fidelidade, a bondade, a obediência, a gratidão. Uma vida que é totalmente dependente do Senhor. As pessoas percebem em você. É um testemunho diário. E por isso que cumprir vontade de Deus é todos os dias, em todo o tempo, é dizer não para si mesmo, mas é uma entrega total de vida para que Deus possa vir assim fazer acontecer os nossos sonhos, os propósitos que Ele tem para nós. E as pessoas ao nosso redor são impactadas e alcançadas através do que Deus está fazendo em nós e da unção que nós transbordamos onde nós estamos. Cumprindo vontade de Deus. Então a gente cumpre vontade de Deus aonde? No templo? Também. Na escola, no trabalho. Lugar difícil, na nossa família. É difícil? É difícil quando junta aquele monte de tio, aquele monte de parente, aquele monte de irmão, aquele monte de primo. Tem que ser filho de Deus ali. Cumprindo o seu papel de filho de Deus ali. Fazendo com que a manifestação da unção do Senhor sobre Deus, da unção de Deus sobre você, seja manifesta ali. Cumprir vontade de Deus. Isso é extraordinário. Porque não é fácil. A gente fala assim, mas então é só. Não é fácil. É uma vida de vigilância o tempo todo no Senhor. E de muito jejum e de muita oração. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. É contra o nosso adversário. Então nós temos que estar em todo tempo vigilantes. Porque Deus, no tempo certo, irá cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. Deus não se atrasa em realizar nada. Nada. E outra coisa, Deus não faz nada pela metade. Deus só fez até aqui e não terminou. Não existe isso, misericórdia. Deus, quando faz, Ele faz por completo. É 100%. Tudo dele é perfeito e é completo. Mais uma reflexãozinha agora para mim e para você. E quanto a nós? Eu sempre trago essas reflexões para mim. E quanto a mim? De que forma eu e você temos nos apresentado diante do Senhor para que nós possamos assim, presta atenção, para que nós possamos assim perguntá-lo a respeito das promessas que hão de se cumprir em nossas vidas. Como está a nossa vida diante de Deus para que nós tenhamos esse acesso a Ele para perguntar sobre as promessas que hão de se cumprir? A gente não pode só querer que Deus faça nada por nós, mas nós temos que ter uma vida de entrega primeiro e obediência. Primeiro a gente se curva. Depois, tomei uma cajadada aqui, vocês estão achando? Porque a gente fica questionando Deus, mas o Senhor falou que ia fazer, mas e? Como é que você está? E o que eu coloquei na sua mão para fazer, como é que está? Como que está o seu comprometimento, seu compromisso? Você está fazendo tudo que você tem que fazer mesmo? Estou falando eu, tá? Eu, você e Deus aí depois. Você está fazendo tudo mesmo que você tem que fazer? Tudo. Tem nada aí faltando, nada para ser ajustado. Está tudo certo. Nós estamos exercitando e manifestando, sabe, o fruto do Espírito. Adorando e aguardando o Senhor enquanto a promessa ainda não se cumpriu. O tempo de aguardar, ele é muito difícil em tudo. Não é legal ficar aguardando em sala de espera. É legal ficar ali aguardando? Não é legal. Ainda mais se está atrasado.
Você vai para uma consulta e fica lá, o médico atrasou, não chegou, mas se você não chega, você perdeu. Mas você tem que esperar. Tem que esperar. Tempo de cumprir. Calma. Não pode murmurar, irmãos. A gente tem que orar para o médico chegar bem. Senhor, traga ele em segurança. São essas diferençazinhas. A gente tem que trazer as coisas para o nosso dia a dia. Porque é no muito simples que a gente erra. Tudo que a gente acha que é muito fácil e muito simples é onde é muito mais fácil a gente errar e pecar. Tudo que a gente acha que não dá nada não, é bobeira, é ali que a gente cai. Então a gente tem que trazer para as coisas simples do nosso dia a dia. Nós não podemos estar como aquele povo, lá no deserto, que deixou de crer e perdeu a experiência de viver a promessa do Senhor. Eles perderam por desobediência e por medo que os fizeram parar. Abra sua Bíblia comigo em Josué, já estamos finalizando. Josué no capítulo 21. Josué 21. A partir do versículo 43. Teve o povo que ficou lá pelo caminho? Teve. Mas teve quem alcançou a promessa. E olha o que diz assim: assim, pois, deu o Senhor aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma delas falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Olha que coisa grandiosa! Nenhuma das promessas, mesmo com um povo desobediente no meio daqueles que creram, o Senhor não deixou de cumprir com a sua promessa para aqueles que estavam crendo no cuidado dele. Ele cumpriu tudo fielmente. E não houve inimigo que pôde resistir-lhes. Não existe inimigo que pode resistir um filho de Deus que está prostrado diante do Senhor em obediência e fidelidade. Não existe. Gente, nós precisamos inculcar isso na nossa cabeça. Não existe inimigo que possa nos vencer como filhos de Deus, porque maior é o que está em nós. Nós vamos viver o cumprimento da promessa de Deus para nós, porque Ele é fiel para cumprir, como nós lemos aqui em Hebreus 10, 23. E quando Deus diz algo sobre nós, está dito. O nosso posicionamento agora como filhos de Deus precisa ser de entrega, confiança, dependência, obediência, visão focada em Cristo. Júlia, você traz a minha bolsa aí para mim, por gentileza. Vou fazer uma dinâmica visual muito rápida aqui com vocês agora. Olha só. Se eu não entendeu, você vai entender agora. Para a gente já finalizar. Bolsa de mulher, gente. Peraí, tá? Bolsa de mulher. Achei. Pensa assim, ó. Pensa assim. Tá aqui, vai dar para eu fazer. Tava olhando se o negócio tá aqui. Pensei agora. Ó,
Promessas de Deus. Recheado de promessas para mim e para você, hein? Um monte de promessa aqui para mim e para você. Aí, Deus pegou essa promessa aqui, entregou na sua mão. Tá querendo, né, meu bombom? Meu marido que me deu, não pode. Deus entregou essa promessa na sua mão. Falou para você assim, ó. Toma. Não abre. Segura e não abre. Você vai obedecer ou você vai abrir? Passou um tempinho. Segura e não abre. Aí Deus perguntou, a promessa está aí? Está aqui. Está segurando? Estou. Firme. Não larguei minha promessa. Porque tem gente que pega a promessa e vai lá e esquece ela lá. Abandonou a promessa para lá. Não cumpre, não ora, não jejua, não busca, não dá nada. Mas eu não, eu guardo minha promessa. Deus falou para mim, já está me mostrando que já é minha a promessa. Aqui. Está na sua mão. Você quer comer ela? Mas não pode abrir ela. Vou comer com papel? Não, Senhor. Vou esperar aqui. Quando eu puder comer ela. Passa tempo, às vezes. Mas nós precisamos nos agarrar nas promessas. Tudo tem um tempo certo. E vai chegar o tempo que Deus vai falar assim, agora pode abrir e saborear a sua promessa. E muitas das vezes tem promessa, Deus vai falar assim, você vai abrir, vai saborear e compartilhar. Você não vai ficar só para você. Conseguiram entender? Guarda a promessa que Deus fez para você. Não bota ela de lado e deixa lá esquecida, não, no nome de Jesus. Ore pelo que Deus prometeu. Tem promessa que Deus vai entregar e falar assim, ó, toma, abre e coma, desfrute. Mas tem promessa que Ele vai falar que tem que aguardar. Amém? Está disposto a aguardar? Entendeu? O tempo de Deus? Vamos colocar de pé? É incrível porque a gente se esquece das coisas muito fácil. Tudo que foi falado aqui a gente já ouviu várias vezes. Agora, por que será? Faço essa perguntinha para você aí agora. Por que será que eu não tenho vivido as promessas de Deus para mim? Por quê? Pergunta para você. Para o Espírito Santo te responder. Por que eu não tenho vivido as promessas de Deus para mim? Será que tem algo que precisa ser reajustado na minha vida como filho de Deus? Nós falamos de várias coisas aqui hoje que podem ser reajustadas. Hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de nos colocar diante do Senhor como dependentes, decididos e entregues ao seu governo, para que nós possamos voar alto, realizar sonhos e desfrutar das grandiosas promessas, as maravilhosas promessas do Senhor para nós. Nós temos mais uma oportunidade de pedir ao Senhor para que retire todo o medo, de pedir ao Senhor para que nós venhamos ser obedientes, de pedir ao Senhor para que Ele venha acertar a nossa visão. Tira a visão embaçada de mim, ó Deus, que eu possa enxergar com a visão do Senhor.
para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos ir lá onde nós escondemos as promessas que Deus nos entregou, abandonamos de lado, deixamos para lá, trazer de volta para dentro do nosso coração e cuidar. Algumas das promessas mais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você ora por essa promessa? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse. Se você não tomar posse e guardar a promessa, você não vai ver a promessa se cumprir. Toma posse do que Deus está te entregando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mateus 18:20. O próprio Jesus diz para mim e para você: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos. Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Nós precisamos trazer essa promessa e relembrar isso. Nós nunca estamos sós. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Foi o Senhor que disse para mim e para você, está em Salmos 91:7. Você tem crido nessa promessa? Diante da dificuldade? 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pode vir o que vier, o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! Mateus 16:17-18. E tudo o que pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Meu Deus. O que nos falta para viver as promessas de Deus? Eu me pego pensando assim. Dia de nós reajustarmos a rota no Senhor, para que possamos desfrutar disso. Você quer viver as promessas do Senhor para você e sua família, amém? Não, você não quer. Você quer viver as promessas do Senhor para você e para sua família, amém? Toma posse. Sai do seu lugar nessa manhã. Venha dizer isso para o Senhor. Se coloca como totalmente dependente diante dele, confiante. E peça para que Ele reajuste o que precisa ser reajustado. Para que você não venha a perder as promessas maravilhosas e grandiosas de Deus para você, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quando eu olho para os meus